significados da palavra grega para ansiedade é como se alguém tivesse pegando o seu pescoço e te estrangulando. E quem sofre, né, do transtorno de ansiedade sabe que é bem assim que acontece na maioria das vezes. Todavia, a própria Bíblia ela vai dizer que ansiedade ela é algo normal do ser humano. Todos estamos sujeitos a isso, né? Quando geramos grandes expectativas sobre uma prova que vamos fazer, sobre um encontro que vamos ter, sobre uma pregação, sobre qualquer algo que mexa conosco, porque temos expectativas grandes sobre isso, isso gera em nós ansiedade. Mas há uma diferença entre ansiedade e transtorno da ansiedade. A ansiedade que se chama, né, a natural, a que faz parte da vida, que te deixa alerta para aquilo que tu vais realizar, ela, inclusive, ela, segundo a medicina, ela é benéfica, porque ela te deixa atento, ela te deixa ligado para aquilo que você vai realizar, a fim de que tu realizes bem, a fim de que tu tenhas êxito naquilo que tu estás fazendo. E então, quando nós vamos ler, eu vou te dar aí um exemplo, né? Quando nós vamos ler em Filipenses 4, 6, Filipenses vai dizer que nós devemos devemos descansar em Deus, que não devemos andar ansiosos por coisa nenhuma. Antes, através de orações, devemos colocar diante de Deus com súplicas todas aquelas preocupações que temos, todas as necessidades que possuímos, e a fim de que essa fé que temos em Deus, ela possa ser como resultado para a gente, o ato de falarmos com Deus crendo, liberarmos de nós qualquer sentimento que nos prenda a prendam a essa expectativa. Porque a ansiedade por uma prova, um exemplo, eu vou por uma pregação, eu vou acabar a prova, eu vou acabar a pregação, ou até mesmo no ato de fazer a prova e da pregação, a ansiedade ela termina, ela acaba. O transtorno da ansiedade é algo frequente, é algo aquilo que você não consegue muitas das vezes, ou na maioria das vezes, por isso que é transtorno, evitar. Você não tem motivo lógico para ter aquele medo, aquele temor e sentir as palpitações, aceleração do coração, sudoreses por algo que não existe. Não existe ainda. Inclusive, quando a ciência, a medicina, ela vai falar sobre a ansiedade, o que significa, ela vai falar que é um medo, é uma preocupação exacerbada, exagerada, sobre algo que ainda não existe. E ainda que possa existir, você a coloca numa situação muito maior do que ela realmente é. Tu colocas em um grau muito maior do que de fato o é. E essa exageração, esse exagero, essa exacerbação que nós colocamos sobre algo futuro quase sempre, e isso começa a nos incomodar, tira de nós o sono, fica na nossa cabeça o tempo todo, já se caracteriza como o transtorno da ansiedade. E é óbvio que a medicina ela vai trazer um monte de possibilidades de cuidados, e no finalzinho eu quero falar sobre aquilo que, dentro do que eu leio, do que eu estudo, do que eu mais aconselho, que seria aquilo que para mais eu me inclino. Mas o que eu quero, na verdade, é que você entenda que se você sofre do transtorno da ansiedade, que é essa ansiedade tóxica, essa que tira de você o sono, que acelera o seu coração e que, inclusive, te leva para ter uma vida sem qualidade, porque isso ocupa o teu pensamento e tu não consegues evitar, eu quero te dizer que tu não estás sozinho. Hoje, segundo, inclusive, a pesquisa de Augusto Cury, o número de pessoas com transtorno de ansiedade é de 3 a 4 vezes maior
do que o número de pessoas com depressão. E olha que a depressão já foi dita, escolhida, digamos, como o mal do século, a doença do século. E hoje a ansiedade, ela supera e supera muito isso, mas muito mesmo. Então, a primeira coisa que eu quero que tu entendas é que tu não estás sozinho. A segunda coisa é que eu quero que você entenda que existe tratamento, que existe cura e que existem caminhos, que são caminhos que eu quero falar segundo a Bíblia e dizer que a Bíblia hoje é comprovada com um tratamento que é sem medicamento, que há muitos psicanalistas do mundo de renome estão usando hoje. E é um nome complicado, daqui a pouco eu vou tentar lembrar dele direito e falar. Mas antes de falar desse nome, eu quero te dizer que hoje a ansiedade ela é tão séria que existe um tratamento hoje que muitos psicólogos estão usando, que é uma alfabetização eficiente. É pegar as crianças e começarem a ensiná-las a lidar com o emocional. Porque o que acontece, principalmente a tecnologia, trouxe para todos nós sem exceção, um número de informação que a mente ela não foi preparada para ter. Eu lembro que da minha época bem jovem, eu fiz datilografia e a gente tinha que, inclusive, na prova final, colocar um pano sobre os teclados da máquina de datilografia e a gente tinha que 1 minuto datilografar 120, né? Eu não lembro se era palavras ou letras, sem olhar, porque tinha um plano em cima e tinha um texto que a gente tinha que escrever. E quando veio o computador, a ideia no começo, pelo menos assim era dito à época, que era para nos cansar menos, era para facilitar a vida do trabalhador, principalmente, como também do estudante. Mas nós sabemos que, principalmente com o advento da internet, isso não virou a realidade, pelo contrário. Hoje, nós queremos fazer tudo mais rápido, queremos tudo para ontem, e hoje somos cobrados a realizar muito mais coisas do que antes era realizado, porque hoje a gente tem internet. Quem tem mais ou menos a minha idade vai lembrar que a gente pegou a internet de escada, que a gente tinha que ter uma paciência para conectar, para esperar que a conexão acontecesse. Você com certeza lembra disso. Hoje, a gente quer ligar o computador, já quer que ele já esteja funcionando automaticamente e de preferência que ele abra em tudo que eu desejo. Nós não temos mais uma geração, porque a minha e a sua geração, ela foi ensinada a esperar, ela foi ensinada a ter paciência. Ela foi ensinada a saber que há tempo para todas as coisas, como diz em Eclesiastes 3. Mas a geração atual, ela foi acostumada, está sendo acostumada a querer tudo para já, tudo para ontem, tudo de maneira muito rápida. E ao mesmo tempo a própria internet força essa geração a fazer com que essa geração creia que ela tem que ter informação sobre tudo o que está acontecendo. Ela tem que estar antenada para tudo o que acontece. Qualquer pensamento novo, qualquer moda nova, qualquer linguajar novo, qualquer acha que tem que saber tudo sobre isso. E uma vida voltada principalmente para a tecnologia, com pais muito ausentes e muito protetores dessas crianças, estão impedindo que essas crianças tenham uma maturidade emocional, que essas crianças saibam lidar com o não, que essas crianças saibam lidar com tristeza, saibam lidar com dores, saibam lidar com angústias. Então são crianças que estão virando adolescentes, virando jovens e adultos com imaturidade emocional. O seu emocional é um analfabeto. Ele não consegue entender as coisas, entender as dores e angústias. E ao mesmo tempo vivendo com essa cobrança social que muitas das vezes se dá na internet, de tem que saber de tudo, tem que ser bom em tudo. E o que causa o transtorno da ansiedade. Nós mais velhos, muitas das vezes não também sabemos lidar com o tempo de todas as coisas.
Não sabemos viver o hoje como hoje, e é isso que é o transtorno da ansiedade. Geramos uma preocupação exacerbada, geramos um medo exacerbado. E nem a Covid foi capaz de ensinar para nós que nós não temos o controle de nada. Não temos o controle das coisas. Você pode fazer sua matemática certinha, mas existe um negócio chamado imprevisto. E imprevisto, você, por mais que o planeje, existe a possibilidade disso aqui dar errado, ele ainda assim, ele te surpreende, ele me surpreende. E quando não entendemos isso, vamos vivendo preocupações sobre preocupações. E vamos trazendo algo do futuro para o presente, com a possibilidade de algo que pode não acontecer, mas vivemos essas dores, angústias, esses medos, como se já existisse. Isso vai ocupando a nossa mente. Vai ocupando, ocupando, ocupando. Vamos deitar com isso, acordamos com isso e começamos a ter dificuldade para dirigir, para nos concentrarmos, porque não aprendemos a ocupar a nossa mente com aquilo que é bom. Jeremias 3:21 diz o seguinte: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando lemos em Filipenses 4:6, como eu disse no começo, ele vai dizer que a nossa oração tem que ser essa descarga, mas descarga de fé, de clamarmos a Deus, suplicarmos a Deus, tendo a certeza que Deus cuida de nós e que tudo que Ele faz é bom. Tudo, ainda que eu e você possamos não chamar de bom, mas para Deus é bom. Ainda que para nós venha gerar sofrimentos, angústias. Quando nós lemos a vida de Paulo, meu Deus, quantas aflições, angústias Paulo passou. Paulo está preso em Atos 16 e Paulo canta, porque a confiança dele estava em Deus. Sentia as dores, sentia o frio da prisão, mas cantava e orava por saber que, ainda que ele estivesse preso, tudo que Deus faz é bom. E aí, quando a gente vai ler em 1 Pedro 5,6, Pedro pescador, ele vai dizer o seguinte: lança sobre o Senhor as vossas ansiedades. Lançar. É como alguém que pega a rede, e isso Pedro fazia, e tu tens que fazer uma força para lançar essa rede longe, a fim de que tu possas alcançar um lugar profundo, a rede ela possa estar totalmente aberta e afundar para pegar peixes. E Pedro, sabendo desse esforço, ele vai dizer: lança sobre o Senhor as vossas ansiedades. Ele está dizendo que a ansiedade ela é real, mas ele está dizendo que tem uma maneira dela não virar transtorno. Lança ao Senhor, se esforça em confiar em Deus, se esforça, toma uma posição. E eu estou aqui tentando lembrar o nome do método novo, e hoje não é um método só novo, inovador, mas é o método mais usado hoje, com maior eficácia, que é se eu lembrar o nome eu deixo na descrição depois, que na verdade o que esse método está dizendo, que existe em nós a possibilidade de nós moldarmos a nossa mente. A nossa mente ela pode ser moldada. Inclusive quando você abre em João 14:26, vai dizer que o Espírito nos fará lembrar. Como Lamentações 3:21 vai dizer: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isto é, o Espírito faz lembrar, quero trazer à memória. Você tem que ocupar a sua mente com aquilo que te traz alegria, com aquilo que te traz paz, com aquilo que te traz esperança, com aquilo que te traz calmaria, com aquilo que te faz se sentir bem. E aí esse método, ele vai trabalhando na sua mente, ele te ensina a trabalhar, na verdade, ele te ensina a trabalhar a sua mente sem nenhum remédio. Sem nenhum remédio, porque, eu repito, né, se eu for entrar aqui em tudo que acontece na nossa mente, a eletricidade que tem que estar todo direitinho, que vai liberar substância, o remédio ele vai trabalhar
num lugar que se chama amígdala, mas não aqui, que é no centro do nosso cérebro. Mas ele não muda a realidade. Você acaba criando uma dependência daquele remédio. Esse remédio normalmente ele te dá sono, e por lhe dar sono você não consegue se concentrar, então tu não consegues ficar trazendo à memória aquilo que te dá esperança. Ainda em Filipenses 4:8, quando nós vamos ler, ele vai dizer o seguinte assim, ó, e além do mais, amados, concluindo, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo que é tratável, tudo que é correto, e tudo que é excelente, se há algum louvor, se é nobre, seja isso que ocupe os vossos pensamentos, seja isso que ocupe a vossa mente. No versículo 6 ele tinha dito que as nossas orações e súplicas com a ansiedade que trazemos, temos que descarregar isso em Deus, confiando que Deus cuida da gente, confiando que o amanhã a Deus pertence, cabe a cada dia o seu próprio mal. E aí ele vai dizer então no versículo 8, agora, ocupa sua mente com tudo que é bom, de boa forma, que é tratável. E aí chega hoje a psicanálise, chega hoje os neuros e vão dizer o seguinte, que existe e é o melhor tratamento, é nós aprendemos, para aqueles que sofrem de transtorno de ansiedade, é ocupar a mente, moldar a mente. E aí tem toda uma maneira, né? Tem toda uma sequência do tratamento para as pessoas que sofrem de transtorno aprenderem a moldar a mente para que o transtorno de ansiedade desapareça. E, inclusive, há uma garantia dos médicos que hoje que fazem esse tratamento. Depois, por favor, entra aí, tratamento para transtorno de ansiedade, método neuro alguma coisa, que agora, me perdoe a palavra, me faltou, a minha mente me traiu. E você vai ver que eles vão garantir que mais de 90% das pessoas são curadas. E aí hoje, a ciência vai dizer aquilo que Paulo já tinha dito. Aquilo que Lamentações já tinha dito, Jeremias fala no seu livro de Lamentações 3:21. A ciência hoje ela vai comprovar o que Pedro disse, lança ao Senhor as vossas ansiedades. Isto é, a gente passou de 2000 anos, e se a gente pegar Jeremias, dá quase 3000 anos, para poder dizer, a ciência concluir o que o Senhor já havia dito através do profeta Jeremias, através de Paulo, através de Pedro, através do próprio Jesus, que vai dizer em Mateus que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, que olhe os lírios do campo, nem eles, nem Salomão na sua grandeza se conseguiu se vestir, ser tão lindo como eles. E Deus cuida do lírio, vai cuidar muito mais de mim e de você. Fomos feitos menina dos olhos do Senhor, fomos criados segundo o coração de Deus, pelo menos para vivermos assim. E se vivemos assim, pegando Jeremias, Paulo, Pedro como exemplo, se vivemos para a glória de Deus, se vivemos dentro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, meu amado, minha amada, não tenha dúvida, vamos lançar. E repito, Pedro pescador, 1 Pedro 5,6, é um ato de fazer esforço, lança, se esforça para mudar a sua mente, encha a sua mente daquilo que é bom, encha da palavra de Deus, encha de bons convívios, encha a sua mente daquilo que brota em você, esperança, molde, e é isso que esse novo tratamento ele vai dizer, que devemos moldar a mente, para que a nossa mente não nos traia, e venha nos fazer viver com medos exacerbados, com preocupações exageradas, que são essas duas coisas que ficam permanentes em nossas cabeças, em nosso ser, em nossa mente, que geram o transtorno da ansiedade. E a fórmula sempre esteve na Bíblia. E a outra coisa que eu quero dizer, que além de você entender que você não está sozinho se você vive nisso, repito, que a pesquisa do Augusto Cury diz que hoje 3 a 4 vezes maior é o número de pessoas com ansiedade do que as pessoas com depressão,
você não está sozinho. E outra coisa é que você entenda que as pessoas que estão do seu lado, que podem estar sofrendo disso, isso é uma enfermidade. Como se fosse uma sinusite que você tem, como tem a dor de cabeça, como tem a conjuntivite, qualquer outra é uma enfermidade psicossomática, trabalha na psique, no emocional, mas é uma realidade. Então, entenda a pessoa que está do seu lado. Uma das coisas que o transtorno da ansiedade faz é causar nas pessoas o medo de fazer determinadas coisas. Dirigia, deixou de dirigir. Pregava, deixou de pregar. Falava em público por medo de dar errado, por preocupação de não fazer bem feito, acaba não fazendo mais. E tudo isso são aspectos, são marcas de alguém que está sofrendo com o transtorno de ansiedade, dificuldade no dormir. Enfim, amados, essa live ela já ficou maior do que eu esperava e eu falei, né, não tem como esgotar aqui. Eu quero te aconselhar, procure, se você sofre, procure ler coisas boas, procure ler a Bíblia, procure um psicanalista, um psicólogo, procure, isso não é vergonha. Como você está com dor de dente e procura um dentista, procure. Mas eu quero te dizer que hoje a ciência se rende como tratamento naquilo que a Bíblia sempre nos ensinou. Lance ao Senhor a sua ansiedade. Ocupe a sua mente com aquilo que é bom, que é tratável, que é de boa fama. Eu espero que, de alguma maneira, eu tenha te ajudado. Espero que você saiba compreender quem está próximo de você, que talvez esteja sofrendo desse transtorno e precisa de um abraço, precisa de um amigo, que espero que, se foi bênção para a sua vida, que você compartilhe, você que está no Facebook, que está no Instagram. Depois eu vou subir isso para o YouTube e se inscreva lá no meu canal e espero que tenha sido bênção para a sua vida e, se Deus permitir, segunda-feira estaremos aqui de novo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, até a próxima, paz e bem.